Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. Eu morei na França de 86 a 90. Ó, só uma coisa, sem falar nada. Ele com essa boina virou um francês. Imagina com a baguete debaixo do braço. É um francês, pronto. Isso, é o estereótipo. É, com o cachorrinho. Eu usava isso aqui direto na minha vida diária lá. Eu era, enfim, 40 anos mais jovem e tal, e eu curtia demais essa boina. O problema é que essa boina, ela, embora seja apenas uma boina, é de lã aqui, né? Então ela é muito quente. De tal maneira que num país como o país que é o meu, eu começo a transpirar na careca imediata. E vira uma coisa, assim, inenarrável. Vira uma seborreia. Uma coisa horrível e tal. Então, eis aqui uma coisa que eu usei durante muito tempo, seguidamente, e deixei de usar abruptamente por uma questão climática. Então, um presente. Foi uma paixão. Uma paixão que acabou. Tornou-se, diria, causa de ódio, né? Porque você começa a escorrer, assim, nossa, né? Então, é bonita. Bom, ela tem a sua idade. Mas, né? professor, você foi morar na França o quê? Estudar, trabalhar? Foi, cara. Eu me formei em Direito e Jornalismo aqui em São Paulo em 85 e 86, né? Eu fiz jornalismo na Casper e terminei em 85 e fiz Direito na USP e terminei em 86. E aí eu tinha na minha cabeça uma certeza única. Eu não seria nem jurista, e eu ponho aí jurista todas as profissões que o direito permite, tipo advogado, promotor, procurador. Eu não seria nem um aplicador do direito, como eles dizem hoje, e nem jornalista. Então, foi muito legal que você faz duas faculdades para ter a certeza que essas duas não são a tua praia. E eu tinha absoluta convicção que fosse o que fosse, eu queria ser professor. Ah, é? Desde os 13 anos. É mesmo? Desde os 13 anos. Qual foi essa chave que virou? Olha, quando eu era moleque, meu pai tentava criar condições e me permitir experiências para eu ver qual era a minha praia, né? Ele era o quê? Meu pai não fez curso superior, assim. Trabalhava? Ele era um funcionário público de baixo escalão, né? Mas ele entendia, sem nunca ter ouvido falar em alguém como Aristóteles, que a vida só seria boa se você a vivesse em alinhamento com a tua natureza, com as coisas que você tem talento, com as tuas aptidões, etc., que é uma das convicções do pensamento antigo, que meu pai nunca leu, mas ele sabia que era assim. E, bom, tentava-se de tudo. E era muito legal comigo, por quê? Porque era muito fácil perceber que não era a minha praia. Então, basquete... Não era? Não, fora. Já ia arriscando. Futebol, não. Desenho, não. Teatro, não. Música, não. E assim, na primeira aula, né? Às vezes nos primeiros 10 minutos. Ah, é? Aí chegou no cavalo, sabe, equitação? Quando chega no cavalo, é porque a lista tá no fim. É um desespero quase. Ninguém começa pelo cavalo, né? Não. E aí o cara pegou e falou, monta aí, né? E eu fui montar no cavalo. E antes de eu terminar a montaria, o professor virou pro meu pai e disse, olha, eu dou aula aqui há 30 anos, eu nunca vi isso. Ele vai levar meia hora para descobrir que a cabeça do cavalo tá atrás, sabe? Mas ele é muito desastrado, assim, desculpa. O cavalo chegou e fez assim, o que é isso, cara? Leva esse cara daqui, né? Tamanho. E aí, eu me lembro do meu pai... falta de conexão. Dizendo pra minha mãe, eu tô muito desestimulado, né? Natação, tentou. A natação até que... Você gostava? Até que rolava, sabe? Eu odiava treinar, mas não era tão ruim assim, tão desastroso, né? Bom, o certo é que quando já não havia mais nenhum item na lista,
eu virei pro meu pai e falei, viu, eu preciso chegar mais cedo em casa, na escola hoje. E o meu pai, sabe dessas famílias assim que os pais são mais idosos, então meu pai, se desse uma forçada, podia ser meu avô, sabe? Então a coisa era olhada com cuidado, assim, vai chegar na escola mais cedo para fazer o quê? Falei, é que tem prova na primeira aula. Uai, chega na hora da prova. Eu falei, não, mas sabe o que é? Os meus colegas de vez em quando pedem para eu explicar a matéria e o pessoal tá bem preocupado e pediram para eu, inclusive como ninguém entendeu, eu vou dar meio que uma aula pra galera na sala. Aí o meu pai olhou para mim, desconfiadíssimo que sempre foi, e disse, é mesmo? Falei, é. Então eu vou junto. O quê? Falei, nossa. Que vergonha, né? O pai junto. Pai. Esses aos 13 anos, né? Nossa, aquela idade que você quer. Você não vai dar aula? Pô, eu vou. Falei, não, mas você vai entrar na sala? Eu vou ver lá, se precisa. Aí eu cheguei, galera se sentou, eu fui no palquinho lá, no estrado do colégio, e meu pai do lado de fora na janelinha da sala, assim, olhando. Aí ele ficou uns 10 minutos, aí eu vi que ele foi embora. E aí ele foi me buscar, Fusca branco, FC0903 era a placa, porque esse Fusca branco acompanhou a minha vida inteira, né? E aí eu peguei, entrei no carro, ele falou, esse negócio de você explicar a matéria, eu falei, não, mas já rola há um certo tempo. Nunca dei aula assim, mas de explicar para um colega e tal, toda a prova eu explico. Um monte de gente. Teve até um professor que disse, se vocês não entenderam, não tem importância, que eu sei que depois o Clóvis explica e vocês acabam entendendo. Aí o meu pai olhou e falou, mas então nosso problema acabou, cara. Achou o teu... Você é um explicador. Aí eu olhei e falei, bom... Você não tinha pensado. Eu falei, bom, se isso resolve teu problema, pronto, né? Ele pegou e falou, o problema é que explicador, na hora de ganhar a vida, vai ter que ser professor. Bom, professor numa sociedade como a nossa, isso 40 anos atrás. Como sabemos, nada mudou. Piorou, ou piorou. Né? Pô, você vai ser professor, lamento por você, mas ainda assim é preferível que você... viva de acordo com o teu talento do que vá se meter, sobretudo você. Porque você não tem plano B. Né? Sabe? Tem gente que se vira mais ou menos em quase tudo. Exato. Pois eu sou péssimo em quase tudo. Então, se esse negócio de explicar é a tua praia, gruda nisso. Vai de cabeça. Vai de cabeça e tal. E aí... eu tinha essa certeza, então, desde os 13 anos. Então, eu fui fazer direito, porque você tem que ser professor de alguma coisa, né? Exato. Você não pode ser professor ponto, é professor de alguma coisa. Aí direito podia ser. Aí eu acabei fazendo mestrado e doutorado em direito, mas quando eu voltei para o Brasil, as portas se abriram em faculdades de comunicação. Você fez direito e jornalismo... Juntos, graduação. Aí você foi pra França. E fiz mestrado e doutorado em Direito. Lá? Lá. Nossa. Isso. E como foi essa tua vida na França? Quanto tempo você ficou lá? 4 anos, de 86 a 90. Pô, que legal. Sem voltar. É? Então, as condições econômicas eram claudicantes. Num determinado momento eu tive bolsa. Lá? Aqui, daqui. Daqui. Mas era bagunçado aqui. Enfim, vamos dizer, era mais bagunçado aqui, né? E aí me tomaram a bolsa do nada. Houve um problema e tal, e pimba, né? E aí então eu fui tentar me virar para terminar o que eu estava fazendo. E uma das coisas que eu fiz foi cantar no metrô. É mesmo? Mas não é que eu me tornei um profissional da coisa. Eu aproveitava o período de transporte para a universidade e eu cantava 3 vezes na ida e 3 vezes na volta.
eu trocava de vagão, sabe? Sei. Então, eu morava na Cité Universitaire, onde a cidade universitária em Paris é o lugar onde ficam os alojamentos, não é o lugar onde ficam as escolas. Certo. E eu morava na Casa do Brasil. E aí então eu pegava o RR, que é o trem, e eu descia em Denfert Rochereau. Aí eu cantava uma vez da Cité até Denfert. Cantava o quê? Cantava o trem das 11. Aí eu cantava outra vez de Denfert até Port-Royal. Aí eu trocava de vagão e cantava outra vez de Port-Royal até Luxemburgo. Aí eu descia. E era uma média de 10 francos por cantada. Não tinha euro. A boina? Eu passava a boina. Muitas vezes, muitas vezes. E tinha muita gente que me dava um franco todo dia. Assim, eu ia no mesmo dia. Senhoras que vinham da periferia sul, o que não é necessariamente pobre na França, a periferia é apenas que não moravam em cidades outras que vinham pelo trem e tal, e eram pessoas que, não sei se era pena, né, compaixão, né, ou alguma simpatia e tal. O certo é que davam um franco e tal, e eu acabava juntando 30 francos na ida, 30 francos na volta, em média. Considerando que a refeição no restaurante universitário custava R$ 9,90, então eu gastava uma cantada para almoçar, uma cantada para jantar e, eventualmente, uma cantada para um lanche e o café da manhã e tal. Então, metade do percurso era para comer. E a outra metade eu juntava para pagar o quarto na Casa do Brasil. E assim eu fiquei. E aí você foi levando até eu fui levando, Eu me lembro até o último dia eu defendi. Cantando no gogó sem acompanhamento? Sem nada. Capela. Nossa. Capela. Em francês. Em francês ainda? Em francês. O trem das 11? O trem das 11. Como seria o trem das 11? Como seria? Bom, vamos lá. Nós estamos aqui em 2022, portanto nós estamos aí perto dos 40 anos que isso era feito, tá certo? Então a gente tá no espaço de 40 anos, vamos tentar lembrar isso. Não, e assim, eu era mais cara de pau naquela época do que eu sou hoje, e não é nem cara de pau, acho que essa permaneceu a mesma. Mas quando a necessidade existe, você canta o que for preciso, né? Não tem erro. Com afinação ou sem afinação? Nossa, e gozado, porque tudo começou com uma aposta. Ah, é? Eu tinha um amigo meu de Maringá, que fazia doutorado também. Aí nós estávamos vendo um cara cantar. Ele pegou e falou, puta, deve ser foda cantar assim no metrô. Precisa ter culhão, né? Aí eu peguei e falei, eu não acho não, cara. Acho não. Aí ele pegou e falou, puta, duvido. Falei, se estiver valendo alguma coisa, Ele falou, nossa, tá valendo. Eu me lembro que ele era muito bem de vida e a família dele era dona de uma fábrica de colchões. Muito bem de vida e tal. Ele falou, sei lá, tá valendo 100 francos. Nossa, pra ele não era nada. Pra mim, era, assim, o almoço da semana. Falei, velho, por 100 francos eu canto e danço. E ainda dança. Aí eu falei, eu canto, você recolhe a grana. Aí tá. E aí eu, na primeira vez, traduzi na raça ali na hora. Foi nunca pensando tinha. E fui traduzir. E aí eu peguei isso, melhorei um tiquinho e virou. Ficava assim, mais ou menos. Peço desculpa a quem estiver nos vendo, porque isso aqui é uma violência à arte. Bom, mas ficava assim. Je ne peux pas rester encore une minute avec toi. Je regrette amour, mais je ne peux pas. J'habite à Jassanan. Si je rate le train qui part maintenant à 11h, seulement demain matin. Et en plus de ça, ma femme, il y a d'autres choses. Ma mère ne s'endort avant que je arrive. Je suis fils unique. J'ai ma maison à soigner. Je ne peux pas rester. Cara, fica muito bom em francês, meu!
Clóvis, fica bom demais, é por isso que você ganhava dinheiro. Era muito legal, porque, bom, enfim, na época você vai cantando todo dia, acaba ficando um pouco mais afinado, Claro. um pouco melhor. E quando eu falava Jabita, Jaçanã, eu via as pessoas olhando, né, no mapa. Onde fica essa porra, velho? Jaçanã? Né? Não, e tem até uma sonoridade afrancesada, né? Jaçanã. Jaçanã. Jaçanã, Jaçanã. Quantas e quantas pessoas... Excusez-moi, monsieur. Jaçanã, se trouve où, là? Non, c'est Sao Paulo, ça s'appelle. C'est un quartier de la région nord de Sao Paulo. Ah, Sao Paulo. Oui, au Brésil. Ah, au Brésil. Ah, bah, vous êtes brésilien. E aí, olhava pra mim, brasileiro, Jaçanã, São Paulo. Que palhaço, velho. Como que esse cara... E as pessoas olhavam pra mim, não sei se olhavam pra mim e achavam que eu tava com mala de livro, de coisa. Não tinha o menor estereótipo de um cantor de metrô pela... Sei lá, pela... Né? Não é um cara que tava lá vivendo... Não era, E você canta aqui por quê? Velho... Necessidade. Eu tô aqui porque tomaram a minha bolsa e agora é o que temos pra hoje.